Vamos avançar. Um outro tema que é muito interessante e que também sempre aparece nas provas diz respeito à titularidade dos direitos fundamentais. Titularidade dos direitos fundamentais. Titularidade. Quem são os titulares ou quem são os destinatários dos direitos fundamentais? Então, quando eu penso em titulares de direitos fundamentais, o que eu tenho que pensar? Quem são as pessoas que vão usufruir desses direitos? Né? E para responder isso, a Constituição Federal trouxe a titularidade no caput do artigo 5º. Então, se você ler comigo o caput do artigo 5º, você vai ver aí... Daniel, o que é caput mesmo? Caput é cabeça, né? Vem do latim aqui, a cabeça. Cabeça do artigo, aquela primeira parte de um artigo da lei. Então, artigo 5º caput da Constituição Federal, ele vai dizer o quê? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Então, o que ele disse aqui? Quem são esses titulares? Os titulares, primeiramente, são os brasileiros. E depois ele menciona no artigo 5º os estrangeiros. Aí vem a pergunta, qualquer estrangeiro é titular de direito fundamental no Brasil? Sim ou não? Não, a Constituição falou estrangeiros residentes no país. Residentes no país. Professor, um exemplo, né? Um exemplo não, o meu cunhado, ele é francês, né? Ele faz 4 anos que está aqui no Brasil. Ele entra nessa proteção aí do artigo 5º ou não? Então, vamos ver aqui agora. Quem são esses estrangeiros residentes no país? Inicialmente, quando eu leio isso aqui, ele pode me causar uma primeira impressão de que o cara tem que morar no Brasil. Né? O problema é que se você considerar que são titulares de direitos fundamentais apenas os estrangeiros que moram no Brasil, então se um estrangeiro estiver passando férias no Brasil, ele não tem direito? Entendeu como é que é incongruente? Então, o que o STF, né? O que o STF fez? O STF alargou a compreensão desse termo residente. Então, para o Supremo Tribunal Federal, residentes aqui no caput do artigo 5º não significa que ele tenha que morar. Basta estar. Então, se o estrangeiro está no Brasil, ele é titular de direitos fundamentais. Se o estrangeiro, ainda que temporariamente está no Brasil, ele vai ser titular de direitos fundamentais. Mas cuidado com as questões de prova. O estrangeiro que está no Brasil, ele tem direito fundamental? Sim. Ele tem todos os direitos fundamentais? Não, ele não tem todos os direitos fundamentais. Ele só vai ter os direitos compatíveis com a sua natureza. Então, por exemplo, o estrangeiro, ele tem direito à vida, mas ele não tem direito à nacionalidade, porque ele é estrangeiro. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui de perceber que o estrangeiro tem direito fundamental, mas não todos os direitos fundamentais. Para dessa nacionalidade, logicamente tem que casar com brasileiro ou brasileira, né? Na verdade, o casamento não gera nacionalidade. Não gera. Às vezes tem outras regras para aquisição de nacionalidade que a gente vai aprender depois aqui. Tudo bem? Tá, uma outra pergunta que pode surgir na sua prova é a seguinte. Para ser titular de direito fundamental no Brasil, é necessário que você seja um ser humano? O que você acha? Para você ter direitos fundamentais no Brasil, será que você precisa ser um ser humano? Claro que? Sim, mas não. Né? Temos um doido na sala aqui, tá, gente? Perdoe. É lógico que não, tá? Não é necessário ser um ser humano. E por que não é necessário ser um ser humano? Porque você precisa lembrar
pessoas jurídicas. Então, pessoas jurídicas são pessoas, têm personalidade jurídica, ou seja, são sujeitos de direitos e obrigações, mas não são seres humanos. Daniel, o que é uma pessoa jurídica? Dentro do direito existem dois tipos de pessoas, pessoas físicas e jurídicas. As pessoas físicas são seres humanos, eu, você. Pessoas jurídicas são organizações, são instituições. Então, por exemplo, uma empresa, uma pessoa jurídica. O Instituto Daniel Sena é uma pessoa jurídica. Então, pessoas jurídicas também possuem direitos fundamentais. E uma forma muito fácil de você perceber isso é imaginar uma seguinte situação. Imagina que uma pessoa jurídica, ela seja demandada judicialmente, alguém entra com uma ação contra ela. Se alguém entrar com uma ação contra uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem direito ao contraditório e ampla defesa? Sim. Se ela tem direito ao contraditório e ampla defesa, ela tem direitos fundamentais, porque está no artigo 5º isso aqui. Então não é necessário ser um ser humano para ser titular de direitos fundamentais, porque até mesmo as pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais. Ok? O outro detalhe interessante é essas pessoas jurídicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado. O que é uma pessoa jurídica de direito público? Pessoa jurídica de direito público é tipo o INSS. Olha só que legal. O INSS é titular de direitos fundamentais? Sim. Sempre imagina, o INSS é uma autarquia federal, por isso, pessoa jurídica de direito público. Essa autarquia, se alguém entrar com uma ação contra o INSS, e me parece que algumas pessoas entram com ações contra o INSS, né? Vários de vocês estão estudando aqui, vão trabalhar no INSS e vão trabalhar na parte jurídica, com os processos. O INSS tem direito a se defender? Tem. Se ele tem direito a se defender, então o INSS também é titular de direitos fundamentais. Pessoa jurídica de direito público ou de direito privado é titular de direitos fundamentais. Tá? Então, olha só como é que amplia. Quem são os titulares de direitos fundamentais? Os brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado que estejam no território nacional. Beleza? Então, toda questão de prova que vier trazendo um sujeito de direitos, quem é o camarada que vai exercer aquele direito, eu tenho que sempre lembrar deste contexto aqui, porque é esse contexto que vai ser me exigido na prova. Só uma pergunta, Pode falar, querido. Você falou do INSS, né, que é uma autarquia, né, que faz parte do direito público, né, tal. O Correio também entra nessa... O Correio também é uma pessoa jurídica. E ele é uma pessoa jurídica de direito público. O Correio, no caso, ele é uma empresa pública. Uma empresa pública. É a natureza jurídica dele de empresa pública, um pouco diferente do INSS. Beleza? Então, vimos a titularidade, que é uma questão que sempre aparece em prova.